Bom, primeiro, muito bom dia aos associados aí do IBF Ceará. É um prazer poder novamente bater um papo com todos vocês aí, falar desse momento tão desafiador. Infelizmente, não presencialmente, né? Gostaria muito de estar aí novamente aí no Ceará, mas infelizmente a gente sabe que o momento da pandemia é outro, e é exatamente para refletir sobre isso que a gente vai discutir nesses 40 minutos, uma hora aí, o que nós vemos aí com relação ao cenário econômico. Eu vou falar brevemente, fazer uma introdução, e depois a gente abre para as perguntas. Queria agradecer, então, ao Luiz Antônio, também ao meu amigo Antônio Roque, essa oportunidade e ficar à disposição aí para futuros encontros, dado que agora eu acredito que essa moda, né, entre muitas coisas que vão mudar, é a forma como a tecnologia, a gente descobriu, nos aproxima, né, de uma maneira tão eficiente e propiciando, né, que a gente possa ter novos encontros como esse, sem que envolva deslocamento, custos e tal, né? Quem sabe a gente aprende alguma coisa de novo, positivo, com vamos dizer, essa catástrofe, né, humanitária e econômica trazida pela Covid-19. Mas eu vou começar contextualizando o fato de que é uma crise de fato sem precedentes, porque é uma crise verdadeiramente global, né? Ela não vai poupar nenhum país, nenhuma região econômica, as velocidades são diferentes, né? Mas eu gostaria aqui só de citar quais são as previsões do Fundo Monetário Internacional, que foram divulgadas aí recentemente por ocasião da reunião anual que ele fez na semana passada, aliás, né, muito bem lembrado, também virtual, né, os ministros, etc., fizeram as reuniões dos seus países de origem, mas só para ter uma ideia, o PIB da economia global, esse ano, havia uma expectativa que crescesse entre 3,2, 3,4, inclusive em aceleração frente ao PIB de 2,9, que foi o crescimento da economia global no ano passado. Então, a expectativa era de uma aceleração, né? Esse número agora, a previsão do FMI é de menos 3%, né? Então, está se comparando isso com o pior ano da economia mundial, que foi logo após a Segunda Guerra Mundial, quando se desmontou aquele esforço de guerra, os países estavam destruídos, enfim. Então, a gente está tendo um ano que só se compara, né, a um ano após uma grande guerra mundial, né, para mostrar a dimensão da desaceleração econômica em curso, tá? E aí, em alguns casos, os Estados Unidos, que se imaginava que fosse crescer em torno de 2, 2,5%, o FMI prevê uma queda de 5,9% no PIB americano. A zona do euro, uma queda de 7,5%, tá? Liderada pela Alemanha, com 7%, França, com 7,2%, Itália, menos 9,1%, um país que a gente sabe foi particularmente afetado aí pelo fechamento, e Espanha, queda de 8%. Tá? Japão, 5,2% de contração, Reino Unido, 6,5%, e Canadá, 6,2%. No mundo emergente, a China, cuja expectativa de crescimento era em torno de 6%, é um dos poucos que ainda poderá apresentar um crescimento positivo, mas tão somente de 1,2%. Índia, que vem crescendo também bastante, também poderá ter um pequeno crescimento, 1,9%. Aí nós temos na Europa Rússia, né, com uma queda de 5,5%, né? Se a gente for pegar na América Latina, a expectativa do FMI queda de 5,3% para o Brasil e de 6,6% para o México. Tá? Então eu fico por aqui. No
caso da nossa projeção, nós temos uma previsão de queda de PIB de 6% para o Brasil esse ano, quer dizer, até um pouco pior do que aquela do FMI, que prevê para o ano de 2,9% do PIB brasileiro, e nós estamos com um número um pouquinho inferior, 2,5%. Portanto, essa queda ela é concentrada no trimestre em que nos encontramos agora, no segundo trimestre, né, que vai ter, né, a maior severidade das medidas de distanciamento social. O primeiro trimestre do ano já deverá mostrar uma contração de cerca de 2%, depois o segundo trimestre nós estimamos uma contração de cerca de 8% do PIB em relação ao trimestre anterior, para depois ter crescimento a partir do segundo semestre do ano. Então, essa é uma outra característica importante. Apesar de que nós achamos que o PIB vai começar a se recuperar já no segundo semestre do ano, no terceiro trimestre desse ano, né, nós só deveremos recuperar o nível de produto da economia ao final de 2019 ao final de 2021 ou início de 2022. Nós achamos que essa recuperação não será no famoso V, né? Ela será uma recuperação mais em U. E por que isso? Porque, infelizmente, a gente vai ter um legado para uma economia que já enfrentava um mercado de trabalho desfavorável, que é a alta do desemprego. Então, achamos que o desemprego, que no pico da crise anterior subiu a 13%, caiu agora para um nível próximo de 11%. Ele deverá atingir um recorde aí de 15%. Né? E essa crise, vamos entrar na sua especificidade, ela é muito forçada pelo distanciamento social, como a gente sabe, afetando o setor de serviços, sobretudo empresas pequenas, microempresas, né? Empresários individuais, pessoas que trabalham por conta própria, enfim, né? Menos até do que grandes empresas, embora estas, em alguns setores, como companhias aéreas, o próprio setor automotivo, enfim, vão ter impactos bastante grandes. Mas pega um conjunto de setores e empresas que não têm capacidade financeira para enfrentar uma redução de atividade econômica tão drástica quanto você ter, por exemplo, um restaurante que é fechado e você perde 100% do seu faturamento, o setor de turismo, né? Enfim, setores que vão ter, enfim, um baque econômico extremamente pronunciado. Não resta a eles outra opção que não reduzir o emprego, né? Ou, eventualmente, redução de jornada, de alguma maneira afetando a renda das pessoas e dos consumidores. Portanto, nós vamos ter, né, um processo muito penoso de recuperação em que muita gente vai perder emprego, muita gente vai quebrar, né? E o consumidor sairá dessa crise certamente mais cauteloso, né? Porque perdeu renda, porque tem problemas do ponto de vista da renda familiar, né? Está tendo que amparar outras pessoas da família, o que seja, né? E daí a natureza da resposta da política pública ter que ser muito focada, dado que nós temos uma restrição fiscal grande no Brasil, em exatamente minorar esses problemas de perda de renda, né, das pessoas, especialmente de quem não está no mercado de trabalho formal, como foi esse grande programa dos R$ 600, né, que deverá envolver, segundo o Ministério da Economia, cerca de 60 milhões de pessoas, né, um programa bastante abrangente nesse sentido, e também mecanismos de crédito e diferimento de tributos para que as empresas, sobretudo as micro e pequenas empresas, consigam atravessar esse período em que o caixa delas está sendo afetado de uma maneira quase que, em alguns casos, absoluta, né? Então, o montante de recursos que o Brasil está mobilizando, há muitas críticas de que o governo está fazendo pouco, demorou e tal, mas ele está acima da média do que foi mobilizado por países emergentes até agora, né? A gente deve estar aí em torno de 4% do PIB de recursos mobilizados, né? Isso eu não tô colocando na conta medidas na área de crédito, né?
como liberação de compulsórios, redução de requisitos de capital, medidas que foram anunciadas já há algum tempo pelo próprio Banco Central. Estou falando só aquilo que tem impacto no gasto público, aumento de gasto público e também de redução de receita, no caso de alguns tributos onde isso foi anunciado como Simples Nacional, o Simples para a parcela da União, Sistema S, enfim, coisas desse tipo, tá? Então, agora, não obstante isso, a economia não tem como recuperar a perda que ela vai ter ao longo desse trimestre. Vamos comparar com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele anunciou já de início um pacote de 2 trilhões de reais. E a esse pacote foram acrescidos outros. Essa semana eles estão votando mais um pacote de auxílio a pequenas e médias empresas de 400 bilhões de dólares. Quer dizer, começou com 2 trilhões de dólares e a isso tem sido acrescido valores muito expressivos. Tá? Mas o que os Estados Unidos está fazendo na prática? Ele está imprimindo dinheiro, né? O Federal Reserve está entrando no mercado de dívida pública, está comprando dívida. Ele já expandiu o seu balanço em cerca de 2 trilhões de dólares, né? Que é um montante extremamente elevado, muito acima do que ele fez, né, no mesmo período de tempo na crise lá de 2008, 2009. Então, quer dizer, o governo está expandindo o gasto, vai emitir dívida, e o Fed está comprando essa dívida, está emitindo dinheiro, né? Agora, dólar é uma moeda forte. O governo americano pode, né, se dar o direito de fazer gastos muito mais elevados, né, porque a sua moeda é a moeda de aceitação internacional, né? Não é o nosso caso, a gente está vivendo uma situação de ajuste fiscal estrutural e o que é muito importante do ponto de vista do nosso futuro é que esse aumento de gastos, né, que vai fazer com que o chamado déficit primário do governo aqui no Brasil atinja nas nossas contas 9% do PIB, tá? Porque eu falei que você vai ter gastos aí em torno de 4%, um pouco mais. Acontece que tem também o que vai haver de perda de receita, né? E também a queda do PIB, né? Então, o PIB entra no denominador dessa relação, né, de déficit primário PIB. Então, quando o PIB cai muito, o número aumenta em proporção do PIB. Tá? Então, nós vamos ter um déficit gigantesco, né? Ele praticamente o déficit desse ano, né, anula o que nós ganharemos em 10 anos com a reforma da Previdência, né? Então, é um salto muito, muito grande da nossa dívida PIB, que vai de 76% para algo entre 85% e 90% do PIB. Tá? Então, é imprescindível, nesse momento, entender que há limites, né, para esse programa de compensação fiscal. De segundo lugar, que não há como a gente fazer com que isso evite a retração da atividade, nem aqui, nem nos Estados Unidos ou em qualquer outro país do mundo, é sim para mitigar seus efeitos, né? E uma coisa fundamental é que nós mantenhamos a disciplina fiscal, não obstante esse grande gasto extraordinário desse ano, para que nós continuemos a ter o benefício de juros muito baixos, né? Nesse contexto em que nos encontramos, não obstante o dólar aí a 5,30, 5,40, nós temos visto aí uma inflação em forte queda. Parte disso tem a ver com a queda dos combustíveis, por causa da queda do preço, a queda vertiginosa do preço do petróleo no mercado internacional, mas também parte disso tem a ver com a pressão para baixo em preços de bens industrializados e também serviços, né? Então, nós vamos ter esse ano a inflação baixa de toda a história do regime de metas de inflação, 1,9%, nós achamos, né? E com isso abre-se um grande espaço para redução da taxa Selic, né? Nós, no Asabank, a gente tem uma visão que a taxa Selic vai continuar caindo, né? E provavelmente chega num patamar tão baixo quanto 1 ponto percentual. Não necessariamente esse ano, mas ao longo do final do ano que vem,
nós vamos ter uma taxa Selic muito baixa. E mesmo com a alta do dólar, nós estamos vendo que a queda dos demais preços está permitindo esse espaço para o corte da taxa de juros. Mas a taxa de juros só cairá tanto e só permanecerá baixa, ajudando na recuperação, se esse grande volume de gastos se delimitar ao ano de 2020 e que a partir de 2021 retomemos aí o ajuste estrutural e também muito importante as reformas. Para fechar esse comentário inicial, nós temos aí fatores que estão impulsionando o dólar, né, para cima de um nível de 4,20 que tínhamos no início do ano, antes dos impactos da pandemia, para um patamar agora acima de 5. A gente está usando provisoriamente uma projeção de 5,30 de dólar para o final do ano, para o ano que vem, mas eu não descarto que esse patamar seja ainda mais alto. E por quê? Primeiro, porque nós temos no curto prazo um ambiente de aversão a risco, enfim, e isso tradicionalmente impulsiona o dólar para cima, não só aqui no Brasil, como no resto do mundo, que é o que tem se verificado. Agora, além disso, nós vamos ter um grande período de uma taxa de juros muito baixa, né? E com o juro mais baixo, há um outro fator a impulsionar a taxa do dólar para cima. Então, o dólar é muito mais para o intervalo entre 5 e 6, né? Não devemos nos assustar com o número de 6, porque há tempos atrás 5 já era, né, algo considerado totalmente fora de propósito, e já passamos dos 5, ontem mesmo batemos aí 5,45, e mais uns 10% ele bate em 6. Então não é nada surpreendente se isso vier a acontecer, tá? Então essa nova realidade vai ser a realidade de um país que tem uma moeda mais desvalorizada, né? Nós vamos nos sentir mais pobres quando medirmos a nossa renda, a nossa riqueza em dólares, mas essa é a realidade, né, que nós temos que ter no sentido de garantir que o ajuste da moeda nos torne mais competitivos para nos ajudar a sair dessa crise. O que não pode ter é uma disparada da inflação, mas essa, até onde a gente vê, está num contexto muito bem comportado. Fico por aqui e aí podemos abrir para perguntas, comentários. Obrigado. Bom, mais uma vez, queremos agradecer em nome do IBEF sua atenção e disponibilidade em nos atender a mais um convite de participar de um evento junto ao IBEF. Sua exposição ao IBEF foi excelente e abordou temas complexos com objetividade e riqueza de dados. Meus parabéns. Dando início ao bloco de perguntas, vou iniciar aqui com a primeira. Quando da retomada da atividade da economia, passado pós-quarentena, o que pode ser feito de imediato, governo e iniciativa privada juntos, para minimizar o caos gerado pela crise? Quais os segmentos, a seu ver, que poderão responder mais rápido, sempre focando na recuperação do emprego e da renda? Nesse mesmo sentido, essa é uma consideração também em relação ao mercado global. Então, acho que o que o governo tem feito, como eu disse, primeiro a prioridade a manutenção da renda, né, mecanismo, manutenção não, mas minorar a renda, especialmente daqueles que não estão no mercado formal, mecanismos de crédito focados em pequenas e médias empresas, enfim. Existem algumas ações, né, que vão envolver setores específicos da economia pelo impacto pronunciado que eles estão enfrentando. Então, tem já um pacote aí de socorro às companhias aéreas, existe também uma preocupação com o setor elétrico pela grave queda, né, de receita das distribuidoras e dos contratos que elas têm
que honrar com as geradoras de energia, setor automotivo. Esses programas, em boa parte, vão ser feitos em conjunto com bancos privados, né? São programas que visam dar um fôlego, uma ponte, né? E envolve, em geral, empresas de maior porte, né? O que eu acho que o governo vai buscar fazer é intensificar ações no segmento de infraestrutura. Ontem até foi anunciado esse plano pró-Brasil, né, que tem ações na infraestrutura, sobretudo com abertura para o capital privado. Eu acho que nós temos que ter um foco renovado nas privatizações, nas concessões de infraestrutura para a iniciativa privada, né? A gente sabe que um setor que não vai conseguir contribuir da maneira que imaginávamos no ano passado é o setor de petróleo, né? Porque a gente está vendo, inclusive, uma derrocada desse setor por conta da forte queda de demanda pelo petróleo, estoques elevadíssimos, né? A Petrobras tendo que reduzir a sua produção, quando esse ano era um ano de aumento de produção, redução de investimentos, né? E por outro lado, vendo aí com otimismo o lado do agronegócio, que nesse ano está muito bem, né? Temos uma safra grande que vai implicar exportações, inclusive provavelmente maiores que do ano passado, né? O agronegócio é sempre um mundo um pouco à parte, né? Felizmente para nós, e com perspectivas de uma boa safra para o ano que vem. Agora, aonde a vida vai ser mais difícil, né? Ela vai ser difícil nos setores que já vinham, né, sendo penalizados com uma recuperação muito lenta do mercado de trabalho, né? Especialmente o varejo, né? Então, nós vínhamos observando uma recuperação relativamente consistente do mercado de trabalho, lenta, mas consistente, e agora tudo vai voltar para trás, né? A gente vai ter de novo um mercado de trabalho muito fraco e consumidores, a meu ver, muito cautelosos, né? Porque perderam renda, porque familiares perderam emprego, né? E receosos, né, de que possa haver alguma nova restrição de mobilidade, né, enfim. Então, nós não vamos ver, né, com a reabertura do comércio, com a volta da atividade, né, que acredito que, em tese, deve ocorrer ao longo do mês de maio. Aqui no estado de São Paulo, o governador quer apresentar um programa a partir de 10 de maio. Ouvi agora de manhã uma apresentação do governador do Rio Grande do Sul, também com um plano, né, de fazer algum tipo de abrandamento das restrições seletivo, né? Mas o importante é que não acredito que isso a solução em si é abrir tudo, né? E aí a atividade voltará. É claro que quanto antes, né, pudermos normalizar as atividades, melhor, né? Mas mesmo que consigamos fazer isso totalmente, nós vamos ver uma postura de muita cautela dos consumidores, dos empresários, né? E por isso que achamos que a recuperação é lenta, né? A gente vai cair de forma abrupta e depois vamos demorar aí cerca de 2 anos para retomar o nível de atividade prévia. O governo pode fazer alguma coisa, né, nesse momento emergencial, mas ele não tem condição de fazer uma ampliação de gastos permanente que envolva o ano de 2021, 2022, 2023. Ele não pode. Nós temos que manter o controle do gasto, né, o teto do gasto público. Se isso for de alguma maneira violado, né, nós vamos acabar tendo o pior dos mundos, que é o ano de 2020 perdido e o futuro perdido também. Seria um pouco insistir no caminho que nós insistimos lá em 2013, 2014, que nos levou àquela grave crise. Então, essa disciplina é importante, ela vai garantir um juro baixo, né?
A gente acha que a Selic vai ficar em torno de 1, 2% por um bom tempo, né? Isso vai ajudar a digerir um pouco da dívida que nós contratamos e vai estimular o setor privado aos poucos, né, a investir e o consumo também a se recuperar. A pior coisa agora seria fazer aquilo que o ministro Paulo Guedes falou na segunda-feira, né, que uma crise de saúde gravíssima se torne uma situação de crise fiscal permanente, né? Quer dizer, a gente tem que fazer com que aquilo que é uma crise de saúde que vai passar, né, seja atacada também com instrumentos temporários e não gerem um legado de descontrole fiscal que aí vai prejudicar o crescimento em 2021, 2022 e assim por diante. Perfeito. Cabal, novamente, obrigado pelos esclarecimentos. Eu tenho duas dúvidas, na verdade. Primeiro, um comentário, né? Eu acho que os empresários, de alguma forma, estavam acreditando na retomada da economia. Quando você acredita na retomada, você faz investimentos, você compra novas máquinas, você contrata novos funcionários e, de repente, eles se viram aí no meio de uma situação onde eles estavam endividados ou eles estavam comprometidos ou mesmo com um quadro excedente, acreditando e confiando na retomada da economia. Então, isso realmente veio num momento bastante complicado para o Brasil. E dentro desse cenário, né, então vou fazer duas perguntas. Fazermos análises ou previsões macroeconômicas, eu diria que é uma tarefa extremamente complicada, né? Eu estava vendo, por exemplo, uma entrevista sua no Estadão, mais ou menos um mês e meio atrás, onde estava se prevendo, né, uma retração de economia aí na casa de 1,5%. E depois eu estava lendo o seu estudo em conjunto com o Gustavo Ribeiro, também sobre a taxa de juros muito próximas a zero negativa, né, que é o ELB, né? E nesse mesmo estudo também foi auditado a questão de um decréscimo do PIB na casa de 5%. E agora nós já estamos falando em 6% de decréscimo do PIB, num período aí de mais ou menos um mês e meio. Então, minha primeira pergunta dentro desse cenário, que já estão falando em abrir o comércio, já estão falando em retomada de economia, você acha que a gente ainda tem espaço para alguma previsão mais pessimista ou mais uma situação mais complicada de cenário macroeconômico, ou você acha que a gente já chegou ao fundo do poço e estamos já em processo de retomada, porque o que tínhamos de notícias ruins para chegar já chegaram, então agora a tendência é crescer? Essa seria a minha primeira pergunta. E a segunda pergunta é o seguinte: dentro da linha de manter uma taxa de juros muito baixa, você não vê um risco, por exemplo, de mitigar possíveis instrumentos de política monetária, uma vez que as políticas monetárias não tradicionais, que talvez aqui no Brasil a gente não visualiza muito porque ainda tem um entrave constitucional. Você não acha que a gente poderia, de repente, também limitar a capacidade do Estado em fazer alguma política monetária futura, já que eu não sei, nesse mesmo estudo você fala que a taxa neutra de juros deve estar na casa de 1,7%, né? Eu não sei se no curto prazo isso vai sofrer alguma pressão na sua análise ou não, mas se de alguma forma uma taxa de juros na casa de 1 a 1% não nos deixaria, ao invés do ELB, nós estaríamos com ZLB, né, que seria Zero Lower Bound. Então, eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre isso, em termos de benefícios e riscos desse cenário de taxas básicas de juros baixos em relação a políticas monetárias e possibilidades de controle de política monetária. Bom, Luiz Antônio, boas perguntas aí. No caso das previsões de crescimento, né, elas, como é que a gente tem feito? A gente tem calibrado, né, tendo como referência o período de tempo do distanciamento social, né? Então, a gente, e vamos dizer assim, é impossível que isso seja preciso, né? Mas a gente foi, primeiro, inicialmente, em março, estimando que isso
duraria 3 semanas, depois a gente foi estendendo na medida em que as medidas foram sendo estendidas. Então, fomos adotando uma métrica, né, que levava em consideração exatamente quanto tempo, né, as medidas de distanciamento social, na sua forma mais dura, né, como temos agora, elas durariam. Né? Esse foi o primeiro ponto. Então, isso acabou nos fazendo, né, sequencialmente, aí de um PIB de 0 para um PIB de 3, para um PIB de menos 3, menos 5 e menos 6, num período de tempo muito curto, né? Uma mudança muito grande. E quando a gente fala que hoje achamos que é menos 6, a gente tenta fazer com que os riscos sejam simétricos. Pode ser que seja um pouco menos 5, talvez menos 4, né? Se as coisas vierem muito mais favoráveis do que a gente imagina, sim, pode ser. Pode ser que seja mais, seja menos 7, menos 8, pode também, né? Porque as curvas, né, da Covid-19, elas têm comportamento diferentes nos diversos países do mundo, enfim, tem a ver com uma série de fatores e eu, como todos vocês, temos lido muito e há uma discussão muito grande entre especialistas e tal. Há casos em que países saíram, né, do distanciamento e tiveram uma piora na volta, como Singapura, há casos em que não, né? Então, hoje os especialistas estão tentando entender, né, o que está por trás desses casos positivos e negativos para ver qual é a melhor maneira de você sair do distanciamento. Então, de fato, tem sim a chance de que venhamos a rever para pior. O consenso dos economistas ainda está com menos 3% de queda, né? Isso tem sido reajustado, né, todas as semanas, mas a gente está, vamos dizer, hoje achando que um número de menos 6 tem risco para os dois lados. Pode ser que seja pior, pode ser que seja melhor. Tomara que estejamos errados, né? Ninguém aqui tem vontade de ser profeta do apocalipse, né, ou ficar criando terror, mas é meramente uma ideia de que temos que nos preparar, né, para o pior. E lembrando que, como o dado que eu dei antes do FMI, o FMI está com uma queda de 5,3. O FMI normalmente é bastante conservador e prudente com as suas projeções, e eles têm um número aí, vamos dizer, que não está muito distante do nosso. Tá? Então, esse, do ponto de vista das expectativas de crescimento. E a segunda coisa, além do período de distanciamento, é achar que vai haver um retorno lento, né? Que não será em V, que o consumo, o investimento, né, vão reagir de uma forma mais conservadora, com mais cautela, por conta do baque econômico que as empresas e as famílias vão sofrer nesse período. Há quem ache, né, que a recuperação é mais em V. Tem outros economistas que estão achando que a economia o ano que vem pode crescer 4%, 5%, né? E aí recuperaria em boa parte a perda desse ano. Não é o que a gente acha. Tá? Com relação a juros e medidas não convencionais, né? Que bom saber, viu, Luiz Antônio, que alguém leu o que a gente escreve, viu? Muito obrigado aí. Mas o ponto aqui é que os países desenvolvidos, se você pegar todos os principais bancos centrais do mundo, alguns já estavam, né, com juros negativos, como Europa e Japão, e outros, né, acabaram indo para o juro zero, né, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, enfim, e mesmo alguns bancos centrais latino-americanos, como foi o caso do Peru, e o caso do Chile. O Chile acho que está com 0,5%, o Peru com 0,25%. Então, quando o juros chega a zero, né, o que dá para fazer, né, é você fazer políticas de aumento de balanço do Banco Central, né, de comprar títulos de longo prazo, tentando com isso, né, deprimir a taxa de juros de prazo mais longo, já que o mecanismo clássico, que é você usar a taxa de juros de curto prazo para
calibrar a taxa longa não está mais disponível, você tenta diretamente atuar na taxa longa. Como você lembrou, né, isso no Brasil requer mudança constitucional, né? E o Congresso está apreciando essa proposta do Banco Central, que lhe permitiria, né, uma atuação nos juros longos e também atuar na liquidez dos títulos privados diretamente, né? Porque o Banco Central fez muita coisa na parte de compulsórios, de requisitos de capital, mas isso afeta tão somente o crédito bancário. E como nós tivemos uma grande expansão nos últimos 3 anos do mercado de capitais, né, de títulos de renda fixa, esses estão fora, né, vamos dizer, do guarda-chuva dos bancos. E nesse sentido, o Banco Central gostaria de autorização, como em vários países já ocorre, de atuar diretamente no mercado de títulos corporativos, né? Essa proposta passou pelo Senado, o Senado colocou alguns requisitos adicionais que me pareceram, inclusive, adequados, de rating, de qualidade de crédito, né, para não haver, né, perdas nesse processo, né? E agora, quando você chega num juro muito baixo, né, a dificuldade é você conviver com uma situação que dali para frente você pode não ter a mesma potência de política monetária porque o espaço, né, de fazê-lo se exauriu. Mas esse é um problema que nós poderemos vir a ter e que todo mundo tem. Aí não há o que fazer, né? O que a gente sabe, e o que eu comento nesse artigo, é que a pior coisa é quando você chega numa inflação tão baixa, né, ou mesmo uma deflação, uma inflação, né, negativa, que você não consegue mais reduzir a taxa de juros real. Esse é um problema muito discutido ao longo dos últimos 20 anos, especialmente por causa do caso do Japão, né? Então, o Brasil ele tem um histórico de pânico com inflação. E mesmo hoje, né, tem gente achando que a inflação vai subir, que o dólar, etc. Mas o problema que nós estamos vivendo hoje é o contrário. E o problema da deflação ele é pior do que o problema da inflação. Da inflação, a gente foi lá para 10, 11% de inflação em 2015, mas depois a gente conseguiu controlar, né? O problema é que os países que têm taxas de juros, taxas de inflação muito baixas, não estão conseguindo fazer com que essas taxas subam. E aí, como você ponderou, quando você tem um juro neutro, um juro estrutural muito baixo, que nós estimamos o juro de equilíbrio em 1,7% real no final do ano, né, você tem que colocar a taxa de juros para estimular a economia abaixo dessa taxa. Então, se a inflação desse ano a gente está esperando aí em torno de 2%, a gente teria que ter um juro abaixo de, portanto, 3,7% para estimular a economia. E a gente está hoje com um juro de 3,7%. Isso quer dizer que, com essa inflação mais baixa, a gente teria que cortar mais a taxa de juros para ir abaixo de 3,7%. E, inclusive, com a hipótese da taxa de juros ser negativa em termos reais, que é o que a gente está vendo em alguns países emergentes estão fazendo isso, estão jogando o juro para um nível real negativo para estimular a economia. Então, esse é um grande debate no mercado, se cai mais, ou se não cai. O Banco Central deu aí indicações de que poderá, né, agora com mais tranquilidade, né, com um cenário um pouco, talvez, mais difícil do ponto de vista da economia, mas menos turbulento nos mercados, ele poderá fazer mais em termos da queda da taxa de juros e vamos então aguardar daqui a 2 semanas a reunião do Copom. Bom, eu também estou com uma pergunta aqui do meu amigo Alisson, que ele é o coordenador do curso de Economia da Unifor, e ele pergunta a sua opinião sobre a emissão de papel moeda, de dinheiro, para também no auxílio da crise. Então, como eu coloquei anteriormente,
é uma pergunta que, em outras circunstâncias, a gente poderia dizer que seria absurdo, né? Mas não é, porque é exatamente isso que a gente está vendo os principais bancos centrais fazerem no mundo, né? Por conta da taxa de juros já no patamar 0 ou 0,25, naquele limite inferior, né? Enquanto você tem um juro que não é 0, não 0, 0,25, enfim, você não está no limite inferior, não há por que falar em emitir dinheiro. Por quê? Porque se você fizer isso, você vai fazer com que a taxa de juros no mercado caia abaixo da Selic, certo? Então, você vai sobrar dinheiro, porque você está emitindo dinheiro, e a taxa de juros vai ficar abaixo da Selic. Então, não faz sentido, porque se você quer fazer com que o juro seja menor, vai na reunião do Copom e reduz a Selic, tá? Se chegarmos numa situação de juro muito baixo, né, onde a gente chegar naquele limite inferior, como os países desenvolvidos se encontram, aí você pode pensar nisso. Só que, no caso do Brasil, né, por conta do nosso passado inflacionário, isso é vedado na Constituição. Tá? Então, o Banco Central é proibido de financiar o Tesouro. O que está sendo discutido no Congresso, agora na Câmara, é uma autorização particular para o período da pandemia, para que o Banco Central possa comprar títulos públicos, né, no sentido de auxiliar, vamos dizer, a recuperação da economia. Tá? Mas não está sendo alterado o parágrafo que veda o financiamento ao Tesouro. Tá? Então, a interpretação que muitos têm, acho que inclusive do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, é que o Banco Central poderia, nesse contexto, aprovada essa emenda constitucional, ele poderia fazer trocas de títulos longos por títulos curtos, né? Que é algo conhecido como a operação twist, né? Que é você torcer, né, a curva de juros, você fazer com que, ao comprar títulos longos e, ao mesmo tempo, vender títulos curtos ou trocar um pelo outro, você possa ajudar a taxa de longo prazo ser reduzida. E isso não caracterizaria um financiamento monetário, né? A impressão de dinheiro, que no nosso ordenamento continuará sendo algo vedado pela Constituição. O seu Wilton também pergunta, se você por acaso sabe o volume total das dívidas em dólares americanos dos governos, empresas e famílias globalmente e os impactos que isso pode ter numa eventual recuperação. A pergunta é só aqui no Brasil, é isso? Não, global. Aí é muita coisa, né? Acho que os números são muito elevados, porque você tem países onde nunca vi esse número, uma boa pergunta. Tem países em que a dívida, né, levando em conta mercado de capitais e tudo isso, é acima de 100% do PIB. Né? Na China nos Estados Unidos né? Então é um volume muito, muito grande. Sem saber o número exato, onde que estão as preocupações? Né? Do ponto de vista global, né, da economia global, o setor privado hoje ele está muito mais endividado, né? As empresas, né? E não os bancos, as empresas estão muito mais endividadas do que na crise de 2008, 2009. Até porque foram estimuladas a isso por anos e anos de juros muito baixos, né? E particularmente nos Estados Unidos, você tem um segmento que está sendo duramente afetado, que é o segmento de petróleo, né? Que levou os Estados Unidos em poucos anos a passar de um produtor, vamos dizer, relevante de petróleo, produzindo 3 milhões de barris por dia para 10 milhões de barris por dia, né? E muito isso financiado com dívida corporativa e de empresas de maior risco, né? Então, parte da atuação do Federal Reserve, do governo americano, é exatamente para amparar esses mercados, né,
e tentar evitar problemas maiores no endividamento das empresas não financeiras. Por outro lado, a situação do sistema bancário é boa. É ao contrário de 2008, quando as empresas estavam bem, menos alavancadas, e os bancos estavam com os problemas, notadamente no setor imobiliário, né? Há também preocupações com a China, né? A China também tem um nível de endividamento das empresas muito elevado, mas lá, por outro lado, o setor público é relativamente menos endividado, né? Então, eles têm, vamos dizer, capacidade financeira também de amparar as empresas. E aqui no Brasil, nós não temos hoje nenhum problema de endividamento externo, né? Ele está em torno aí de uns 330, 320 bilhões de dólares. Ele é concentrado no setor privado, né? O governo tem pouquíssima dívida externa, e nós temos reservas internacionais que até superam esse valor, em torno aí de 330, 340 bilhões. Então, não é um problema nesse momento, como já foi em outros momentos, a alta do dólar, né? Não entendemos que isso é um problema para a economia brasileira do ponto de vista de dívida, né? O montante de dívida que nós temos, que é muito mais relevante, é a própria dívida interna, a dívida do governo, e a dívida do setor empresarial, que nos últimos anos vinha, né, como você bem disse no início, né, se recuperando e aumentando e acreditando na recuperação. Tivemos um aumento muito grande nas emissões no mercado de capitais, enfim, até, inclusive, levando o Banco Central a ter uma atenção com relação a isso, né? Mas não é algo ligado ao endividamento externo. Portanto, a gente tem aí uma vantagem em relação a crises anteriores, que nós não temos problemas nas contas externas, né? Não temos problemas na contabilidade do nosso balanço de pagamentos, enfim, fuga de capitais, etc. Não, o dólar está subindo porque é um ajuste de um preço que está refletindo a aversão a risco, de um lado, né? As moedas emergentes se enfraquecendo de uma maneira geral, e a nova realidade que a gente tem vai ter de um juro mais baixo. Ok, eu tenho mais uma pergunta que vai abranger duas. Você gostaria de fazer uma pergunta adicional, Roque? Não pode tocar. Vamos aproveitar as perguntas do participantes. Basicamente, duas perguntas em uma que eu vou juntar aqui, Carol. Uma delas, eles falam em relação à recuperação da economia, né? Você também bem citou, e a gente sabe, a situação fiscal do país já não é favorável para depois estimular a retomada da economia. Então, como é que essa retomada vai passar pelas empresas? E também, isso é uma pergunta do Tiago, e também tem uma pergunta do Tibó, que ele fala sobre exatamente a mesma coisa. O Plano Marshall, né, que tão dito aí do Plano Marshall, que agora voltou a ser comentado, ele está falando do funding desse Plano Marshall, de onde seria, e eu acredito que então, essas duas perguntas a gente poderia juntar em uma só, para você poder, de repente, porque você fala de uma crise talvez sujeita, similar à crise que nós vivemos na Segunda Guerra, né? Então, acho que eles estão perguntando exatamente como seria a retomada pós-guerra, né? Talvez o único motivo de usar esse termo, né, talvez em alusão à saída do conflito, da guerra, né, onde teve de fato ali uma situação muito desafiadora, mas o resto, vamos dizer, não guarda nenhuma semelhança, porque ele foi um plano, né, onde o governo americano, no final, fez uma doação expressiva de recursos, né, para os países europeus se recuperarem. Ninguém vai nos fazer doação, né? Então, nesse sentido, o nome já não é o mais adequado, né? O que a imprensa tem noticiado, e particularmente hoje, seria nós temos aí um plano de 10 anos, que seria esse plano pró-Brasil, com muita ênfase em parcerias público-privadas, etc., né? E também uma parcela de investimento público, que está se cogitando aí de 30 bilhões de reais até 2022,
que seria complementar ao esforço, né, notadamente do setor privado, né. O governo tem enfatizado que a saída tem que ser pelo setor privado. A gente não tem capacidade de ter o setor público liderando esse processo, né? Não só porque o setor público não tem os recursos necessários nesse momento, mas porque, infelizmente, o que a gente observou ao longo dos últimos anos, em que o investimento público se acelerou, foi que também as prioridades foram prioridades erradas, né? O recurso foi mal alocado, né? Nós tivemos aí muitos exemplos, né, de investimentos que não vão avançar, né? E obras que não vão ser completadas por todo tipo de problema, né? Não só financeiro. E nesse sentido, eu acho que hoje é ilusão achar que o Brasil vai se recuperar com base num programa de investimento público, né? Não haverá o dinheiro, não virá no tempo adequado, né? E se insistirmos por esse caminho, vai ter que haver uma revisão da Constituição, do teto do gasto. Aí isso vai causar estresse nos mercados, alta de juros, e aí a gente vai ter, em troca de um pouco de investimento público, uma retração do investimento privado, né? Então, não adianta mais acreditar, né, que nós vamos conseguir sair desse tipo de crise com um grande programa de gastos públicos, né? Isso não vai acontecer e não é o caminho correto. Portanto, esse plano Marshall, plano Pro Brasil, que seja, né, ele vai ter que se concentrar no investimento privado, como tem dito aí o ministro Paulo Guedes e ontem, inclusive, reafirmado pelo próprio presidente Bolsonaro. Inclusive, hoje eu acho que o chefe da Casa Civil, o Braga Neto, lá, ele que anunciou, né, o plano para o Brasil na mídia, né? Inclusive, causou uma certa questionamento do mercado, porque não tinha ninguém da equipe econômica enquanto ele estava fazendo o anúncio do plano, né? Uhum. Isso. Existem também vários outros comentários no que diz... Acho que você está no mudo, Cabal. Não, tô... Tá jóia. Existem outros comentários, como, por exemplo, uma taxa de juros a 6 possivelmente vai, de alguma forma, estimular a retomada via economia nacional, porque os produtos nacionais vão acabar se tornando mais interessantes. Então, existem também alguns outros comentários nessa linha. Também tem uma questão da taxa de juros, né? A pressão que uma taxa de juros mais baixa irá exercer sobre o câmbio. Eu acho que você também já abordou isso de uma forma muito clara, né? Nós estamos hoje vivendo também, além de tudo, um cenário bastante controverso mundialmente, em função dessas brigas de óleo, de petróleo, se vai reduzir, se não vai reduzir, se vão entrar num acordo. Então, isso também gera uma grande instabilidade. Eu acredito que eu procurei, Cabal, manter aqui dentro do limite de 1 hora a nossa conversa. A gente sabe que o seu tempo é muito rico. Então, aqui, eu vou colocar algumas considerações finais, para lhe deixar também depois fazer algumas considerações finais, caso fique à vontade. Tá ótimo. Uhum. Mas, em nome do IBEF e de todos que estão participando aqui conosco, realmente agradecemos muito a sua disponibilidade em conversar conosco. A opinião de um economista como você, uma opinião técnica, uma opinião embasada e assertiva, realmente nos ajuda muito a nos nortear nesse momento de tanta instabilidade. O volume de informações que nós recebemos é muito grande, o volume de contraditórios são muito grandes, então uma opinião embasada, técnica e historicamente assertiva e muito engrandece a esse nosso debate. Então aqui eu deixo o meu agradecimento a você. Roque, se você quiser também... Sim. Cabal, mais uma vez, quero agradecer, sem ser redundante, mas nunca é demais, porque você está sempre atento aos nossos chamados, aos nossos pedidos de participação. Então, isso é muito bom para o IBEF Ceará, para o Ceará como um todo, para os executivos, empresários cearenses. Então, hoje nós estamos felizes e honrados
com a sua presença. Então, muito obrigado. Bom, eu agradeço mais uma vez essa oportunidade de participação e deixo aqui uma mensagem aí para o Ceará, quer dizer, estou muito sentido de não estar aí pessoalmente, né? Já em outras ocasiões pude estar presencialmente e quero estar no futuro também, né? E desejando aí que a economia do Estado, né, saia da melhor maneira possível. A gente sabe, né, que o setor de serviços ele é mais afetado, a gente sabe que isso penaliza muito a atividade de turismo, né? Então, isso vai ser difícil para o país todo e acredito que para o Ceará também, mas faço votos aí de que logo as coisas se normalizem e a gente já possa, né, ter notícias um pouco melhores aí sobre retomada do crescimento econômico, com juros mais baixos e sim, como foi comentado, né, com um dólar mais alto, que eu acho que vai nos ajudar nessa saída, né? Não adianta a gente achar ruim que a nossa viagem para Miami vai ficar mais cara. Acho que a gente tem que pensar que para o Brasil é melhor que as pessoas não viajem para Miami e sim viajem para o Ceará, né? Aproveitem mais aqui o nosso país, que isso vai nos ajudar aí nessa recuperação. E mais uma vez obrigado aí, Luiz Antônio, Roque aí. E mais à frente vamos ver se a gente bate um papo de novo.